10 de julho de 2025, quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Meus queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores em minhas redes sociais, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã para escutarmos a palavra de Deus, também colocarmos a palavra em nosso coração, refletindo sobre ela. Que alegria vocês que me acompanham pela rádio, vocês que me acompanham pelas minhas redes sociais, não esqueçam de compartilhar esse material com outras pessoas. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 44, versículos do 18 ao 21, do 23b ao 29, capítulo 45, versículos do 1 ao 5. Naqueles dias, Judá aproximou-se de José e, cheio de ânimo, disse: Perdão, meu senhor. Permite ao teu servo falar com toda franqueza, sem que se acenda a tua cólera contra mim. Afinal, tu és como um faraó. Foi meu senhor quem perguntou a seus servos: Ainda tendes pai ou algum outro irmão? E nós respondemos ao meu senhor: Temos um pai já velho e um menino nascido em sua velhice, cujo irmão morreu. É o único filho de sua mãe que resta, e seu pai o ama com muita ternura. E tu disseste a teus servos: Trazei-o a mim, para que eu possa vê-lo. Se não vier convosco o vosso irmão mais novo, não vereis mais a minha face. Quando, pois, voltamos para junto de teu servo, nosso pai, contamos tudo o que o meu senhor tinha dito. Mais tarde disse-nos nosso pai: Voltai e comprai para nós algum trigo. E nós lhe respondemos: Não podemos ir, a não ser que o nosso irmão mais novo vá conosco. De outra maneira, sem ele, não nos podemos apresentar àquele homem. E o teu servo, nosso pai, respondeu: Bem sabeis que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles saiu de casa e eu disse: Um animal feroz o devorou, e até agora não apareceu. Se me levardes também este, e lhe acontecer alguma desgraça no caminho, farei descer de desgosto meus cabelos brancos à morada dos mortos. Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e gritou: Mandai sair toda a gente. E assim não ficou mais ninguém com ele quando se deu a conhecer aos seus irmãos. José rompeu num choro tão forte que os egípcios ouviram e toda a casa do faraó. E José disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda vive? Mas os irmãos não podiam responder-lhe nada, pois foram tomados de um enorme terror. Ele, porém, cheio de clemência, lhes disse: Aproximai-vos de mim. Tendo-se eles aproximado, disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis, por me terdes vendido a este país, porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós começamos a escutar essa trama, a consequência dos pecados desses irmãos que acabaram vendendo o seu irmão mais novo para uma caravana que o levou para o Egito, simplesmente por ciúmes ou por inveja, porque o pai tinha maior afeição para com ele. E ontem nós refletimos sobre essa questão. E hoje é a continuação do texto de ontem, Eles chegaram
Nós falamos ontem, né, que o mundo dá voltas. Venderam o irmão mais novo, disseram para o pai que um animal tinha comido ele. E todo mundo acreditou. Passaram-se os anos, aconteceu uma grande fome em Israel. E aí eles foram comprar comida justamente no Egito, né? É claro, depois dos anos terem passado, né? E eles vão até o faraó e por desencargo do destino, o seu irmão, que eles tinham vendido para se livrar dele, é quem os recebeu. Aqui no começo do texto, Judá, que era um dos irmãos, começou a conversar com o faraó, mas não sabia que o faraó ainda era seu irmão, né? Ainda ele não tinha conhecimento. O faraó, José, né, mandou que eles fossem buscar o irmão mais novo. Senão ele não venderia comida. Eles foram, agora voltaram, e Judá se aproximou, dizendo que seu pai não quis entregar o irmão mais novo, que era Benjamim, porque ele ficou com medo, né, de que acontecesse o que tinha acontecido com aquele que tinha falecido, entre aspas, né? Então, aí, como nós ouvimos o texto, José, ele se revela, né, eu sou José. E eles ficam com um grande terror, porque pensando que o faraó fosse mandar matá-los, né? Como eles tinham feito uma maldade com José, quando o vendeu para o Egito, eles pensaram que José devolveria na mesma moeda, né? Mandando matá-los. E é muito interessante a postura de José, né? Um homem sóbrio, embora chorou bastante, mas um homem muito sóbrio, muito consciente, muito pautado, sereno, né? Sabe lidar com seus sentimentos. Então, um grande ensinamento para nós com a perícope de hoje é exatamente isso, né? A primeira coisa que José faz, só o fato de não mandar matá-los, né, manifesta aqui o perdão, né? E a questão do perdão, ela não se volta para o mérito daquele que é perdoado, porque às vezes tem pessoas que não merecem perdão pelo que faz, mas o perdão, ele é um convite àquele que deve perdoar a olhar primeiramente para si. Quem não perdoa não está castigando a quem não perdoa, mas está castigando a si próprio, porque não vive em paz, né? Então José chora, se emociona, porque lembra de tudo que sofreu até chegar a ser o rei do Egito, né? Certamente deve ter passado grandes humilhações quando de caravana tinha chegado até o Egito, e para chegar aonde ele chegou, né, deve ter sofrido muito. Então ele deve ter lembrado de tudo, chorou, mas as memórias das coisas ruins passadas não o impediram de perdoar. Tem muita gente que tem dificuldade de perdoar e vive numa vida de desgraça, de sofrimento, porque a consciência não dá paz, não dá folga, né? Então, a primeira palavra que a liturgia de hoje nos ensina é o dom do perdão, né? Com um testemunho bonito de José do Egito, que perdoou seus irmãos. Depois, também, nós refletirmos sobre a providência de Deus, né? Certamente, não podemos dizer de maneira afirmativa que isso aconteceu para que José pudesse ajudar os seus irmãos, mas é claro, existe um jogo do livre-arbítrio, da liberdade dos seus irmãos que fizeram esse mal a ele, né? E a providência de Deus, ela está regendo a história da criação, né? Por isso que de todas as ações más, as iniciativas más e de todas as consequências más, isso está no catecismo da igreja, a providência tenta tirar sempre
um bem maior, sempre extrair algo de melhor. Nós temos que crer nisso, né? Porque também nós erramos e percebemos muitas vezes os nossos erros, olhando para trás, e nós temos a possibilidade também de perceber o quanto que Deus tira coisas boas daquilo que muitas vezes nós fazemos de mal, às vezes sem intenção evidente, né? Então, no fundo, a providência nos dá a oportunidade sempre de recomeçar. Sempre, sempre, sempre. Isso é muito bonito no texto também, né? Olha só, diante de uma situação de fome na terra deles, eles vão buscar alimento, e quem os ajuda é aqueles exatamente que eles tentaram matar e também prejudicar. Só pode ser Deus, né? Quem modifica os caminhos, quem nessa modificação de caminhos faz novamente os caminhos se cruzarem, né? Só pode ser Deus. Então a certeza de que Deus está a reger a obra da criação e faz de tudo para que o bem seja o ponto final de tudo, né? Das coisas e das escolhas. Uma outra palavra para a gente refletir com esse texto de hoje é a palavra conversão. Nós vemos na atitude dos irmãos de José, os filhos de Jacó, que diante do encontro com José do Egito, a quem eles tinham primeiro tentado matar e depois venderam, né? Eles se arrependem. Eles se arrependem do que fizeram e têm a oportunidade de abraçar o irmão, né? De recomeçar ali um laço de respeito, de admiração que tinha sido perdido. Então, eles mudaram de pensamento, mudaram de postura, mudaram o conceito que eles tiveram lá na adolescência deles, por ciúmes, por inveja. Isso é muito bonito também. Sempre a oportunidade de mudar, né? Sempre. E a reconciliação, né? A quarta palavrinha que hoje a liturgia nos ensina. A reconciliação é algo que agrada de maneira grandiosa o coração de Deus, né? Diante das falhas, dos erros que os seres humanos cometem, e todos nós cometemos, Deus sempre nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos primeiramente com Ele e também com as pessoas a quem, hora ou outra, de maneira consciente ou inconsciente, nós ofendemos por palavras ou atitudes. Então, uma palavra muito bonita, a palavra reconciliação. Então, meus queridos, que essa liturgia de hoje nos faça avaliar os nossos relacionamentos, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de nos relacionarmos, e também nos capacite a olharmos para trás e vermos o quão bondoso é Deus que nos dá a oportunidade de recomeço, sempre, sempre. Que essa palavra nos ajude, nos estimule em nossa caminhada. Queridos, hoje, quinta-feira, desejo a vocês um dia abençoado, cheio de Deus, com muita paz, amor, muito carinho por parte de Deus. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.